Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui a gente fala de cinema, arte, simbolismo. E hoje de fé, dúvida e medo. Desde o início da humanidade, a religião surge como uma forma de explicar o inexplicável. A vida, a morte, o bem, o mal e aquilo que existe além do que os olhos conseguem ver. No cinema, esses temas ganham força, porque fé e medo caminham juntos. E quando a crença é colocada à prova, o resultado pode ser profundamente perturbador. E é justamente isso que vamos ver agora. 10 filmes com temáticas religiosas, que exploram fé, pecado, culpa, milagres, demônios e o silêncio de Deus. Começamos com um filme denso, silencioso e profundamente perturbador. Agnes de Deus conta a história de uma jovem freira acusada de assassinar o próprio bebê. O filme levanta questões pesadas. Milagre ou loucura? Fé ou repressão? Não espere sustos. Aqui o terror é psicológico, moral e espiritual. Agnes de Deus é um drama psicológico intenso que se passa dentro de um convento isolado. A história começa quando uma jovem freira, Agnes, dá à luz a um bebê em segredo e a criança aparece morta logo após o parto. Agnes afirma não se lembrar da gravidez e diz que nunca teve relações sexuais, levantando a possibilidade de um milagre ou de um trauma profundo. Enquanto uma psiquiatra cética tenta entender o que realmente aconteceu, a Madre Superiora defende Agnes com fé absoluta. O grande diferencial do filme está justamente nesse conflito entre ciência e religião, onde nenhuma resposta é confortável. O terror aqui não vem de demônios, mas do silêncio, da repressão e da culpa. O Advogado do Diabo, de 1997. Um clássico moderno que mistura religião, ambição e tentação. Al Pacino entrega uma atuação icônica como o próprio Lúcifer. O filme questiona até que ponto o livre-arbítrio existe e quando o pecado é recompensado. Em O Advogado do Diabo, acompanhamos Kevin Lomax, um advogado brilhante que nunca perdeu um caso. Sua carreira o leva até Nova York, onde ele passa a trabalhar para um chefe carismático, poderoso e estranhamente sedutor. Aos poucos, Kevin percebe que sua vida começa a ruir. Sua esposa enlouquece, sua moral se deteriora e sua ambição cresce sem limites. O diferencial do filme está na forma como o diabo é retratado, não como uma criatura monstruosa, mas como a própria tentação humana, elegante e persuasiva, mostrando que o verdadeiro inferno pode ser construído pelas nossas escolhas. Estigmata, de 1999. Estigmata fala sobre marcas sagradas, textos proibidos e uma verdade que a igreja talvez não queira que venha à tona. Estigmata acompanha Frank Page, uma jovem comum que começa a apresentar feridas inexplicáveis em seu corpo semelhantes às chagas de Cristo. Enquanto ela sofre com visões perturbadoras, um padre enviado pelo Vaticano tenta entender o fenômeno. A investigação revela a existência de textos religiosos antigos, que questionam os fundamentos da igreja. O grande diferencial do filme é o seu tom conspiratório, misturando terror sobrenatural com questionamentos teológicos profundos, sugerindo que a verdade espiritual pode ter sido silenciada ao longo da história. O Exorcismo, de Emily Rose, de 2005. Baseado em um caso real, esse filme vai além do terror. Ele mistura tribunal, ciência e religião para responder uma pergunta difícil. Emily estava doente ou possuída? O filme não entrega respostas fáceis, e justamente por isso é tão impactante. Baseado em um caso real, o filme conta a história de Emily Rose, uma jovem universitária que começa a apresentar comportamentos estranhos, confusões e alucinações. Após diversos diagnósticos médicos falharem, sua família recorre a um padre para realizar um exorcismo. Após a morte de Emily, o padre é levado a julgamento por homicídio culposo. O diferencial do filme está em sua estrutura narrativa, metade tribunal, metade terror, colocando o espectador diante do embate entre fé e ciência, sem oferecer respostas definitivas sobre o que realmente aconteceu. Constantine, de 2005, um filme que mistura religião e ação sobrenatural.
Anjos, demônios, céu e inferno são tratados de forma estilizada, mas com conceitos religiosos muito claros. Constantine acompanha John Constantine, um detetive ocultista que possui a habilidade de ver anjos e demônios desde a infância. Atormentado por visões do inferno, ele passa a lutar contra forças sobrenaturais na Terra, enquanto tenta garantir sua própria redenção. O diferencial do filme está na construção de um universo religioso urbano, onde céu e inferno funcionam quase como sistemas políticos em guerra silenciosa. Constantine não é um herói puro. Ele age por interesse próprio, o que torna sua jornada espiritual ainda mais complexa. Continue acompanhando. Aproveite, dê um like e se inscreva no canal. O Ritual de 2025. Um filme que fala diretamente sobre crise de fé. O protagonista é um seminarista que não acredita mais em Deus e acaba enfrentando o próprio demônio da dúvida. Um terror mais contido, sério e reflexivo. O Ritual é um terror de forte carga religiosa lançado em 2025, inspirado em uma história real de exorcismo que marcou o início do século XX. Um caso que inspirou inclusive a obra O Exorcista. No centro da trama está Emma, uma jovem mulher que passa a viver fenômenos cada vez mais perturbadores, desde vozes inexplicáveis e comportamentos violentos até situações que desafiam qualquer explicação racional. À medida que seu sofrimento cresce, a Igreja Católica decide enviar 2 sacerdotes para tentar algo que poucos ousam enfrentar: o exorcismo declarado um dos mais intensos e documentados da história americana. O grande diferencial de O Ritual não está apenas nos sustos ou nos elementos sobrenaturais, e sim na exploração dos conflitos internos e espirituais dos personagens. Não é apenas sobre um demônio aterrorizando uma jovem. É sobre 2 visões de fé que precisam se reconciliar para tentar salvar uma vida e, quem sabe, restaurar uma crença desgastada. A Freira de 2018. Aqui entramos no terror puro. A figura da freira, símbolo da devoção, é transformada em algo grotesco e demoníaco. O filme usa o contraste entre o sagrado e o profano para criar medo. A Freira, lançado em 2018 e parte do universo de Invocação do Mal, nos transporta para 1952, em um convento isolado nas montanhas da Romênia. Um lugar que deveria ser sagrado, mas que esconde um mal ancestral. Tudo começa com o suicídio de uma jovem freira, um evento que choca tanto pela violência quanto pelo mistério. O Vaticano, alarmado com o ocorrido considerado um pecado extremo, envia 2 emissários, o padre Anthony, um homem com um passado atormentado, e a noviça Irene, uma jovem noiva de seus votos finais, escolhida por sua sensibilidade espiritual. O que torna a freira diferente de muitos filmes de terror religiosamente inspirados é justamente essa ligação com o universo maior de Invocação do Mal. Em vez de apenas contar uma história isolada de exorcismo, o longa serve como uma origem expandida para a figura demoníaca mais emblemática da franquia, aprofundando o folclore de Valak e conectando diretamente com eventos vistos em outros filmes da saga. No fim, a freira se destaca por ampliar o universo sobrenatural da franquia, colocando a religião, o medo e a luta pela alma humana em um jogo sombrio, onde nem sempre é claro de que lado a luz está. Rogai por Nós de 2021. Mais um filme inspirado em acontecimentos reais. Milagres começam a acontecer, mas com eles, mortes misteriosas. O filme questiona: até onde a fé cega pode ser perigosa? Rogai por Nós acompanha Alice, uma jovem surda que vive em uma pequena cidade e que, após afirmar ter tido uma aparição da Virgem Maria, passa a ouvir, falar e realizar curas milagrosas. Rapidamente, fiéis e curiosos se reúnem ao redor dela, acreditando estar diante de um verdadeiro milagre. A história chama a atenção de Gary Fenn, um jornalista em crise que decide investigar o caso. No entanto, conforme novos acontecimentos surgem, os supostos milagres começam a ser acompanhados por eventos sombrios e mortes inexplicáveis.
O diferencial do filme está em sua crítica ao fanatismo religioso, colocando em dúvida se aquilo que parece sagrado realmente vem de Deus. Rogai por nós constrói seu terror ao questionar até que ponto a fé cega pode se transformar em algo perigoso. Imaculada de 2024. Imaculada aborda fanatismo, controle religioso e o corpo feminino dentro da fé. Um terror desconfortável, simbólico e extremamente crítico. Imaculada é um horror psicológico que nos leva para um convento isolado na zona rural da Itália, onde nada é o que parece ser. Cecília é uma jovem noviça americana devota que aceita um convite para viver naquele local tranquilo, esperando uma vida de fé, disciplina e paz, mas o que encontra é algo bem diferente. Logo após sua chegada, estranhos acontecimentos começam a perturbar sua rotina. Sussurros nas sombras, clima opressor e segredos que as outras freiras parecem guardar com medo e reverência. As suspeitas de Cecília se tornam ainda mais assustadoras quando ela descobre estar misteriosamente grávida, mesmo sendo virgem, um evento que as outras religiosas interpretam como um milagre. O grande diferencial de Imaculada está na forma como o filme mistura terror corporal e psicológico com temas de fé, controle e manipulação dentro de uma instituição religiosa. Em vez de sustos fáceis, a obra explora o medo de perder o próprio corpo e a própria vontade, transformando a jornada de Cecília em uma luta profunda entre fé e sobrevivência. Conclave de 2024. Encerramos com um filme que abandona o terror sobrenatural, mas mergulha no terror político e espiritual. Fé, poder, segredos e manipulação, tudo dentro dos muros do Vaticano. Conclave se passa após a morte do Papa, quando cardeais do mundo inteiro se reúnem no Vaticano para eleger o novo líder da Igreja Católica. Isolados do mundo exterior, eles entram em um processo marcado por votações sucessivas, silêncio e tensão crescente. O cardeal Lawrence, responsável por conduzir o conclave, percebe que a escolha do novo Papa vai muito além da fé. Alianças políticas, interesses pessoais e segredos do passado começam a influenciar decisões que deveriam ser puramente espirituais. O diferencial do filme está em mostrar que o verdadeiro conflito não é sobrenatural, mas humano. Conclave expõe os bastidores do poder religioso com uma abordagem realista e claustrofóbica, revelando como fé e ambição podem coexistir e colidir dentro da instituição mais sagrada do cristianismo. Esses filmes mostram que a religião no cinema vai muito além de exorcismos e demônios. Ela fala sobre dúvida, culpa, esperança e medo, sentimentos profundamente humanos. E agora quero saber de você. Qual desses filmes mais te impactou? Faltou algum nessa lista? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado e até a próxima!